Olá, queridos e queridas licantropos, vamos ver a evolução dos lobisomens no cinema, mostrar as mudanças. O folclore do lobisomem permeia o tecido de nossas vidas. Histórias transmitidas através dos tempos que se tornam parte de nossa cultura nos tornam quem somos. Nós não pensamos muito sobre isso em nossas atividades do dia a dia. Geralmente é em ocasiões especiais que o ritual e as tradições são observados de maneira óbvia. Observamos alguns dos mais antigos e fantásticos deles nesta época de outono do ano. Uma das minhas tradições favoritas de Halloween é assistir a filmes de terror. Alguns dos mais fantásticos, inspiradores e aterrorizantes são os clássicos filmes de monstros. Os lobisomens cativaram a imaginação do homem desde os tempos mais remotos. Eles incorporam muitas das fobias e medos de uma raça humana frágil, transformações físicas indesejadas e muitas vezes horríveis, perda de controle sobre nós mesmos, o desejo de ferir ou mesmo matar os outros. A lista continua e continua. Eu amo mitos de lobisomem, especialmente onde se cruza com o filme. Decidi que uma ótima maneira de explorar uma das minhas bestas literárias favoritas em filmes seria compor uma lista mostrando onde eu acho que existem marcos na história do cinema no que se refere à representação de uma criatura tão diabólica. Lobisomem de Londres em 1935, o primeiro filme a apresentar um lobisomem antropomórfico bípede foi feito com uma maquiagem simples, mas eficaz, no ator Henry Hill. Este é, para mim, o primeiro lobisomem verdadeiro em um filme. Em 1941, a tela prateada foi agraciada com magistral trabalho de maquiagem de Lon Chaney Jr. em preto e branco. A complexidade da maquiagem e eletrodomésticos neste filme foi um salto marcante em relação aos filmes anteriores. Maldição do Lobisomem. Os lobisomens praticamente copiaram a maquiagem de Lon Chaney Jr. com pequenas variações por anos até que o sangrento filme de terror Maldição do Lobisomem apareceu. A criatura que evoca uma aparência mais selvagem, a cor adiciona profundidade e transmite sentimentos nunca vistos antes. Os filmes estagnaram novamente por um longo período de tempo até 1981, quando um par de filmes irrompeu em cena. Um lobisomem americano em Londres permitiu que um jovem maquiador chamado Rick Baker nos mostrasse como o lobisomem se transforma de uma maneira nunca antes vista na tela. A criatura neste filme nos mostra a agonia da transformação, bem como facetas dela que nenhum de nós jamais considerou antes. É também o mais animalesco dos monstros do filme até hoje. Rob Bottin, um estudante de padeiro, mostrou ao seu mentor e contemporâneo que dois lobisomens são melhores que um. A cena de transformação de Bottin se concentrou principalmente na cabeça e na parte superior do corpo, mas provou aos observadores o quão verdadeiramente aterrorizante essa mudança poderia ser quando o personagem amaldiçoado realmente abraça ser uma fera. Esta iteração do lobisomem, enquanto ainda é bastante masculina, é o lobo mais assustador capturado em filme até hoje para mim. Em 1987, uma equipe de artistas de efeitos liderados pelo falecido Stan Stone nos deu esta joia chamada Monster Squad. O lobisomem aqui foi uma reimaginação do clássico lobisomem usando efeitos práticos, mecânicos, enquanto a criatura era muito humana. Suas expressões faciais mecânicas a tornavam muito realista e assustadora. Possuída, de 2000, entra na lista porque optou por não copiar o estilo de criatura Baker, Bottin. Não há cenas de transformação surreais aqui. Em vez disso, você obtém uma lobisomem feminina com uma aparência estranha de pele principalmente esticada. É incomum e de muitas maneiras muito atraente. O advento dos efeitos gerados por computador acrescentou muito aos movimentos realistas dessa criatura. Cães de caça queimaram a tela de prata em 2002, dando-nos um lobisomem muito assustador, cuja postura masculina era bastante selvagem e animalesca.
Essa combinação de uma cabeça muito parecida com um lobo e uma postura muito bípede era assustador e intimidador o suficiente para fazer minha lista. Anjos da Noite em 2003 nos deu nossos primeiros lobisomens de tela totalmente gerados por computador. As transformações foram rápidas e bastante realistas. Os movimentos dessas criaturas e o fato de usarem CG e efeitos práticos de maneira muito eficaz tornam isso um avanço claro nos efeitos de lobisomem. Van Helsing foi feito em 2004. Este filme tem todos os lobisomens em CG. Nenhum efeito prático a ser tido neste filme. Enquanto alguns são bastante realistas, outros não são tanto. Este não é um grande filme, mas aparece aqui por nenhum outro motivo além do uso de CG para todos os aspectos dos. Esse foi o vídeo. Um abraço para vocês, licantropos.